Muito bem, amigos. Estamos começando aqui mais um vídeo e dessa vez as imagens foram capturadas a bordo da minha bike. É isso mesmo. Num ride que eu fiz, saindo daqui da minha cidade pela CE 187, subindo até Guaraciaba do Norte. De Guaraciaba do Norte, eu fiz esse trecho que eu mostro aqui nessas imagens, descendo para a cidade de Heriotaba. Você vê aí, a gente na estrada, os carros passam muito perto, alguns deles não têm o cuidado de mudar de faixa corretamente para preservar a segurança do ciclista. O objetivo desse vídeo, gente, é apontar algumas questões muito sérias quando você pedala na estrada, especialmente aqui no interior do Ceará, onde as nossas estradas, algumas delas não oferecem condições adequadas para a prática do pedal. E aí quem pratica road bike, como é o meu caso, tem que ter muito cuidado e tem que escolher com o máximo de prudência os percursos que vai fazer nos seus treinos, certo? Eu não sou ciclista profissional, não sou atleta profissional, pratico o ciclismo por puro prazer e por hobby mesmo e também por questão de saúde, manter a forma, todas essas questões ligadas a uma boa qualidade de vida. Por outro lado, a minha opção é pelo road bike, ou seja, eu não faço mountain bike, eu não faço trilha, eu não ando no mato, eu não ando na terra, sabe? Esse tipo de ciclismo mais de contato com a natureza. Eu pratico road bike, é a bike de estrada. E depois, no próximo vídeo, que creio que eu não vou demorar muito para fazer, eu vou estar mostrando a bike que eu uso, né? O equipamento que eu uso, que é bem simples, tá, pessoal? Bem, coisa assim, bem acessível mesmo, custo-benefício excelente. Bom, falando aqui sobre o trajeto, né? A gente nota que, primeiro, a estrada estava sem acostamento, o que para nós ciclistas é um grande problema. Tá? Você vê também que as faixas dessa estrada elas são estreitas. Né? Então, para caminhões, por exemplo, ela é a medida justa. Você vê que alguns carros eles mudam um pouco de faixa, eles dão aquela distância de segurança. Né? Eu às vezes agradeço quando o motorista faz isso, depois que ele passa por mim, eu faço aquele joinha para ele ver pelo retrovisor que eu reconheci que ele agiu corretamente. Mas alguns, infelizmente, não fazem isso. Eles passam bem próximo da gente, principalmente veículos grandes. Então, o ciclista tem que estar bem preparado para isso. E vocês veem que eu vou cortando o vídeo, o trecho é um pouco longo, é um trecho de subida, e aí a filmagem não fica tão legal, não fica tão empolgante, né? Porque a velocidade está muito baixa. E o objetivo aqui nesse trecho é apenas mostrar para vocês as condições da estrada que não estão boas. Para você fazer road bike nesse trecho aí, eu não aconselho. Você vê que tem buracos, o asfalto tá velho, ele tá todo cheio de fissuras, né? Tá todo cheio de danos assim. E isso para quem usa bike com pneu fino, como é o meu caso, aquele pneu que precisa de uma calibragem mais alta, eu uso em torno de 40, 45 libras, torna muito desconfortável o pedal. Tá? A bike vibra muito e você começa a sentir aquela dormência nas mãos e vai perdendo o tato, é muito complicado. Aqui eu já estou num ponto já para iniciar a descida, que eu vou mostrar na íntegra o trecho de descida dessa ladeira que é muito bonita entre Guaraciaba do Norte e Heriotaba, tá? Buracos na pista, você vê aí, tem que ter muito cuidado com esses buracos. Aqui você vê que a imagem está balançando, oscilando para um lado e para o outro devido eu ter que pedalar um pouco de pé. E aí, como a câmera está fixada no guidão da bike, acaba que toda a movimentação do guidão a câmera acompanha, né? Bom, aqui vai começar a descida. E eu tinha uma vontade de fazer esse trecho, um trecho longo, eu nunca tinha feito essa distância. E eu pedalo sozinho, tá? Então quando você pedala assim solo, você precisa ter alguns cuidados. E eu vou relatando também aos poucos os erros que eu cometi nesse ride, que me fizeram depois repensar a minha prática e planejar melhor os meus rides, tá? Que a gente começa a descer, essa vibração se deve ao fato de a pista estar muito ruim, o asfalto muito ruim, tá? Com muitas trepidações, e isso vai para o guidão da bike e fatalmente é para a nossa câmera também. Então é já um pequeno trecho de descida, buracos, veja, esses buracos, gente, surpreendem a gente. Se você
cai num buraco desses, joga a bike dentro de um buraco desses, a chance de você ir para o chão é imensa. Né? Vamos lembrar que a bike ela não amortece impactos como a moto ou como o carro, ela é dura, né? Ela é leve demais, pneu com a calibragem tanto quanto alta, favorece que o impacto lhe desestabiliza mesmo. Mais buracos, veja, são aqueles tipos de buraco que, cara, não dá para você pegar. Se você pegar, você desestabiliza com certeza. Começa esse trecho de descida revezando com subidas leves e aos poucos a gente vai começando a descer mesmo. E a velocidade, a bike, né, tende a desenvolver uma velocidade considerável nesses trechos. E daí, nesse instante aqui, eu já tenho a percepção de que deveria ter preparado melhor, né, o ride, porque eu começo a ter medo dos buracos e começo a segurar nas descidas. Isso não é legal, pessoal. Quando você vai fazer um trecho de descida de serra como esse aqui, pista asfaltada, o que vai acontecer? A bike vai tender a desenvolver muito, ela vai tender a pegar muita velocidade. E para você segurar os freios o tempo inteiro ou ficar freando demais, no caso da minha bike tem freios a disco, o que vai acontecer? As pastilhas de freio elas vão aquecendo, elas vão aquecer muito. E aí elas podem fritar, né, e a bike ficar sem freios, que é o pior que poderia ser o cenário mais terrível nessa situação aqui. Bom, aqui a descida, a gente não está na descida mesmo, ainda não engrenou, mas começa agora. Você vê ali à nossa direita uma capelinha, isso é um local, provavelmente morreu alguém aqui e essa capela é cheia de ex-votos. As pessoas pedem milagres por intercessão da alma da pessoa que faleceu aí e como reconhecimento por alcançar essas graças, elas colocam ex-votos, né? Bem interessante. Eu já parei aí uma vez que fiz esse ride de moto, tá bom? Então aqui começa a descida. Daqui para frente a gente vai pegar alguns quilômetros só de descida. Você veja que tem buraco. E aí eu fui ficando muito tenso nesse momento. Eu sonhava fazer esse trecho de bike, mas me decepcionei muito com as condições da estrada. Essa estrada não esteve sempre assim. Eu já rodei por essa estrada de moto algumas vezes, mas há bastante tempo. E ela estava em boas condições. Mas o tempo passou, o asfalto foi se deteriorando, não teve reparos e foi ficando assim. Mas a vista é muito bonita. Você tem aí, aqui a estrada está um pouco melhor, embora com buracos, né? Sempre surpreendendo. E aí você vê que eu vou segurando, tá? Eu não estou deixando a bike e pegar embalo mesmo como ela pegaria normalmente não, tá? Então eu vou segurando a cada curva, eu dou aquela segurada nos freios e me preocupo porque eu sei que o trecho é um pouco longo e as pastilhas de freio podem fritar. E se isso acontecer, estou perdido. Então vejo buracos, né, rachaduras grandes no asfalto e isso vai deixando o ciclista meio que de orelha em pé. Outro fator complicador que nessa hora que eu passei, algo em torno de 8h30 da manhã, as árvores estão projetando suas sombras na pista. E isso esconde os buracos. Né? Você vê à distância, como eu estou agora, tem aquela sombra lá na frente. Se tem um buraco ali, eu não vejo. Então eu vou dar de cara com o buraco quando eu estiver muito próximo, muitas vezes sem tempo mais para desviar. Tá bom? Então aí vai um pequeno trecho mais um pouco plano, mas a descida continua já já. É uma região muito linda, a visão é muito bonita, a vista daqui de cima. Vale muito a pena você fazer esse trecho de moto, principalmente, ou de bike mesmo, junto ao seu grupo de amigos aí que gosta de pedalar, tá? Organiza. É interessante, se o grupo for grande, trazer um carro de apoio, né? E muito cuidado, pessoal, num trecho como esse, com os freios. Muito cuidado. Veja se os freios da sua bike estão bons, se as pastilhas de freio estão boas, se elas ainda têm bastante material, porque vai desgastar um pouco. Tá? Se você, uma curva fechada como essa aqui, né, de bike, você tem que dar uma agarrada nos freios na boca da curva, no meio da curva, quando você está com a bike inclinada e os pneus estão bem quentes, não é interessante você agarrar freio não, tá? Você pode desestabilizar e perder a aderência e acabar caindo. E um asfalto grosso como esse, um cachorro meio perdido por aí, num trecho, num asfalto grosso como esse, áspero, você caindo aí, meu amigo, sua pele vai dilacerar bonito mesmo.
Você vê que o trânsito também aqui é bem pequeno, né? Pouco trânsito, poucos carros, poucas motos. E eu descendo aqui de bike, sozinho, tá? Eu fiz esse ride sozinho. Não aconselho fazer sozinho, não. A não ser que você se prepare bem, tá? Mas o trecho é maravilhoso, você vai tendo, já começando a ter aquela vista do sertão lá embaixo. E é muito, muito, muito legal. O que faltou aqui foi, primeiro, planejamento da minha parte. Segundo, faltou asfalto de boa qualidade. Um asfalto de boa qualidade, essa descida teria sido muito, muito interessante. Foi interessante pela vista, que é maravilhosa, eu já conhecia, e pela questão do aprendizado que eu tive nesse dia aqui. Então, lições que eu tirei nesse dia aqui. Primeiro, vai fazer um ride num local que você não conhece ou que você conhece de muito tempo, mas que não percorreu esse circuito recentemente. O que faz? Qual é o ideal? Percorre antes, de moto, de carro. De moto é melhor para você ir observando as condições da pista. Então vê se tem acostamento, vê se o asfalto está em boas condições, vê se é uma área que tem muito trânsito de caminhão, não é o caso aqui, então isso dá uma segurança de certa forma, tá? Então faz esse mapeamento, esse levantamento antes, para você se planejar. Vai fazer o ride sozinho? Cara, muito cuidado. Num trecho como esse aqui, tá? Cuidado com a velocidade para evitar queda, porque se você cai, mas você está sozinho, num trecho, você vê que é um trecho deserto, aqui você não tem casas, são muito poucas as casas, locais onde você possa pedir uma ajuda. Você não tem aqui um tráfego de veículos muito intenso, porque se você tem um problema na estrada, você pode, nesse caso aqui, pedir ajuda, passa um carro, um caminhão, uma coisa, você pede uma ajuda, às vezes o cara para, você coloca a bike no caminhão, o cara lhe conduz até a próxima cidade onde você vai encontrar talvez uma oficina, uma coisa assim. E nesse caso, isso você estando sozinho, você não tendo um grupo de amigos para lhe ajudar. Então, nesse caso aqui, bem complicado, é um trecho longo e deserto, tá bom? Onde você vai ter muito pouca ajuda caso você tenha problema mecânico ou queda, né? Ou acidente. Como é um trecho de descida, onde a sua bike vai desenvolver muita velocidade, muito cuidado com o acidente. Você vê que eu não estou indo para o acostamento, porque parece ser uma imprudência da minha parte. Por outro lado, vejo que aqui praticamente não tem acostamento. Se eu vou para muito próximo da faixazinha branca aqui de limite da faixa de rodagem, eu posso bater nesses galhos, né, da vegetação e me desestabilizar e cair. Então eu fico na faixa de rodagem dos carros, sempre com muita atenção aos carros que vêm atrás de mim, tá? E eu uso o que aqui? Eu uso o ouvido para perceber a aproximação dos carros, tá? Ah, dá para perceber? Dá para perceber. Quando você vai pegando mais a experiência da estrada, você consegue perceber, tá? Tem vai lá que aqui os carros descem engrenados, né? Então faz um pouquinho mais de barulho. Veja, trecho de buraco, né? Buracos são aqueles buracos grandes, aquele buraco que você não pode nem sonhar em jogar uma bike aí dentro, cara. Que aí você se desestabiliza e cai mesmo. Não tem perigo, tá? Continuamos a curva, dessa vez aqui na sombra. Essa sombra pode camuflar os buracos, é muito perigoso. Aí a descida é longa, como você vê, mais descida e é bem inclinado. A bike desenvolve mesmo. Se você soltar, meu amigo, aqui vai atingir uma velocidade bem alta. Tá? Continua a descida, o trecho de descida aqui é bem longo, bem interessante. Faltou asfalto bom. Se tem um asfalto bom aqui, lisinho, cara, tem sido uma maravilha, né? Lá indo lá, você vê a vista do sertão lá embaixo. Já dá para ver um pouquinho da cidade de Heriotaba. Aí eu já tinha pedalado em torno de quase 50 quilômetros. Tinha subido pela CA 187. Mas a descida tira todo o cansaço, né? A descida tira todo o cansaço. Ela é muito compensadora. A questão é que depois dessa descida eu ainda teria, gente, mais uns 40 quilômetros até a minha casa. E nesse dia também eu sofri muito. O planejamento de distância foi mal feito também. Não é? Eu acabei pegando muito sol quente, tá? Aqui no Nordeste, a partir de 9, 9h30 da manhã fica complicado para você pedalar. Tá? O sol bate em você e incomoda muito.
E aí precisa você se hidratar bastante. Tá aí mais buracos. E como eu nunca tinha feito essa distância de 90 quilômetros, e o sol me afetou muito. Também as condições da estrada de Heriotaba até o posto policial, do entroncamento da estrada que leva a Heriotaba e a Varjota, estava muito ruim, cara, a estrada, muito ruim, estava pior do que essa aqui, muito, 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 muito. Tá, muitos trechos estavam só no barro, e eu com pneu fino, a bike começa a querer escorregar muito, os veículos vão passando, ó, o caminhoneiro mais educado, ele mudou de faixa, né, ele leva sempre um joinha de reconhecimento, tá bom? É importante fazer isso, tá, pessoal? A relação entre o ciclista e os motoristas tem que ser a mais cortês possível de ambas as partes, tá? Buracos, né? Beleza, e eu acabei sofrendo muito nesse trecho, né? É, com- é, Considerando também que eu uso lente de contato e na poeira, cara, eu sofro muito, começa a irritar os olhos. Então foi um trecho, cara, muito complicado. O trecho de Heriotaba até o posto policial, onde começa o trecho de asfalto bom, foi muito complicado. Então eu acabei me desgastando muito, né? E o pessoal em casa ficou preocupado, viram que eu estava demorando muito, começaram a ligar e mandar mensagem de WhatsApp, nem sempre eu podia responder. Acabei tendo que fazer várias paradas para hidratação e descanso e terminei chegando em casa, bicho, nesse dia 11h40 da manhã, sozinho, muito queimado de sol. Outro erro grave que eu cometi foi de não ter usado protetor solar. Esse foi um raio de feito, pessoal, não façam isso. Foi um raio de feito na empolgação. A empolgação termina sendo muito perigosa porque ela acaba fazendo com que você não reflita e não planeje bem. Então eu saí de casa para ir até Guaraciaba e voltar, né? Um percurso que dá 50 quilômetros, que eu sou bem acostumado a fazer. Nesse dia eu me empolguei e fui indo, só que eu tinha saído de casa tarde para um trecho para um trecho dessa extensão e nas condições de clima e temperatura da nossa região. Então eu fui me empolgando e fui indo, e fui indo, e fui indo. Não tinha avisado em casa que ia demorar mais do que o costume e acabei preocupando o pessoal. Minha esposa ficou ligando, perguntando onde é que eu estava e tudo. E as pessoas temem muito que tenha acontecido acidente com a gente, que a gente não queira contar, né? Eu dizia, não, eu estou bem, é só que eu pedalei um pouco mais e eu estou indo devagar, mas a pessoa fica preocupada, né? E tudo, e o pior, faltando 10 quilômetros para chegar em casa, eu comecei a ter câimbras, bicho, comecei a ter câimbras e isso foi terrível. Então ficam as lições, sempre planejar o ride. Se for um circuito que você não conhece, percorrer esse circuito antes em outro meio de transporte que não na bike, para você ir conhecendo, avaliando as condições da via, e de preferência trechos longos em grupo. Se for solo, muito planejamento, muito cuidado com hidratação e com alimentação e escolher pontos de descanso. Avisar em casa mais ou menos o tempo que você vai levar para as pessoas não ficarem tão preocupadas achando que possa ter acontecido alguma coisa de ruim com você. Foi isso, pessoal. No máximo, espero que tenham gostado, que tenham curtido e aprendido essas lições também. Vamos pedalar para a nossa saúde, para a nossa diversão. E sempre muito cuidado com a segurança.